E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com o nosso estudo de Daniel, capítulo 2. No último episódio, eu fiz a leitura, basicamente, só leitura explicada, comentada, mas bem rápida, e a gente não entrou nos detalhes do que seria o sonho de Nabucodonosor. Qual a explicação desse sonho? É o sonho mais famoso da Bíblia, existem diversas interpretações para esse sonho. Mesmo no meio cristão, a gente tem várias interpretações do que isso significa. A própria explicação de Daniel, ele mostrou ao rei o que acontecerá nos últimos dias, tá? Então, são coisas que vão acontecer nos últimos dias. A primeira explicação seria uma interpretação geopolítica. O que é geopolítica? Geopolítica é a ideia de a gente estudar a relação de poder entre os países. Envolve diversos campos de estudo, como geografia, história, política, ciências sociais, envolve diversas coisas. Tá? E a geopolítica é esse estudo da relação de poder entre as nações e como que os territórios são modificados, os países, um manda no outro, esse tipo de coisa. Tá? Então a primeira camada de interpretação é a geopolítica, é a gente estudar, é um país que mudou, são governos, né? E a gente vê que historicamente faz sentido, a gente vê as profecias de Daniel se cumprindo no quesito geopolítico. Então, desse ponto de vista geopolítico, então a cabeça de ouro era a Babilônia, lá em cima. Depois da Babilônia veio um outro exército que está aqui em cima, os peitos e braços de prata, que seriam os medos e persas. É interessante lembrar que Daniel viveu esse período dos medos e persas. Daniel fez parte desse reino como sábio e conselheiro também, né? Depois veio a Grécia, Alexandre o Grande, né? Depois de Alexandre o Grande vem as pernas de ferro, Roma. Roma se dividiu em dois impérios, né? Então duas pernas, e ali no final, né, o que sobrou de Roma, depois o que continua é a Europa ali, que seriam vários países que você vê historicamente, eles têm tradições de tentar casar um com o outro para manter a dinastia, então eles é o que Daniel descreve depois, eles vão tentar se manter por casamentos. Você olha na Europa, os principais líderes são todos parentes, tudo junto, né, tudo próximo, e essa seria a explicação geopolítica, e no final, o reino de Deus. Então no final viria o reino de Deus e estabeleceria o reino eterno. Tá? Essa é a interpretação geopolítica, é a pessoa falando assim, o que está escrito é só isso. Tá? Mas por que a maioria das pessoas entende que não é só isso? Existem vários motivos para a gente acreditar que existem mais interpretações do que simplesmente a interpretação historicista, de olhar só para a história no passado. Daniel 7, por exemplo, Daniel tem outras visões, né? E aí ele vê 4 animais e fala, são 4 reinos. Daí você olha lá, mas peraí, já teve 4 reinos na estátua. Daí ele fala, desses reinos, o último reino vai ter 10 reis. E daí você fala, poxa, são os pés, né? Os pés têm 5 dedos cada pé, são 10 dedos, né? Então você vai vendo que existe uma analogia entre a primeira visão lá, o sonho que Deus deu para Nabucodonosor, e as outras visões de Daniel. Então são complementos da mesma visão. E aí, quando a gente entende isso, né, e o anjo vai explicando para Daniel, a gente vê que tem coisas que você fala, poxa, não pode ser só uma coisa terrena. Daniel 9, por exemplo, ele continua explicando algumas coisas aqui, o anjo, e aí ele fala de Jesus, por exemplo. Ele vai falar de 70 semanas, e ele vai apontando essas semanas até o Messias, né? Ele aponta as 69 semanas até o Messias que será cortado, né? Então, ele aponta para Jesus, e aí você fala, poxa, ele não está falando só de um reino na terra, um reino físico. Daniel 10 é uma passagem que é muito emblemática nesse sentido de interpretar como uma coisa espiritual, porque o anjo chega para Daniel e fala, Daniel, relaxa, Deus já me mandou para falar com você, e eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me impediu, e depois dele virá o príncipe do reino da Grécia. Daí você fala assim, peraí, o príncipe da Pérsia impediu o anjo de vir? Seria um príncipe físico ou é um príncipe no reino espiritual? E aí a gente tem termos como principados, né, que surgem a partir de interpretações como essa, né? E aí tem todo um campo de batalha espiritual, pessoal que fala de demônios territoriais e coisas do tipo, né? Eles se baseiam nessa passagem. Tá? Porque é a passagem que dá embasamento para isso. Tá? Então, segundo essa interpretação, existem reinos espirituais que influenciam as pessoas de uma região, tá? E esses reinos acabam determinando a forma das pessoas trabalharem, né? Mas isso ainda
abre mais margem para interpretações super diferentes. Tá? Se a gente pensar Mateus 11, por exemplo, né, tem uma passagem emblemática que Jesus fala, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Essa é uma segunda passagem que também tem diversas interpretações e pode ser usada nesse contexto dessas interpretações de que existem forças brigando no reino espiritual. Tá? Aí, de vez em quando, troca o poder, né, de quem está mandando numa determinada região ou quem está mandando num país. Né? Tem diversas interpretações. Tá? E eu não sou especialista nesse tipo de interpretação, eu acho curioso, eu acho interessante, e eu não vou restringir o canal aqui a minha visão só. Eu vou trazer, se possível, algumas abordagens. A terceira interpretação seria um ponto de vista de que esses reinos misturam tudo. Tá? São reinos que vão misturar o poder geopolítico, o poder espiritual e o poder tecnológico. A ideia é de interpretar tudo como símbolos, né? Símbolos que apontam para outras coisas dentro daquele contexto. Então, se a estátua lá tem a cabeça de ouro, as categorias são descendentes. Até o último reino lá, que ele é uma mistura do ferro com o barro. Né? E a gente pode pensar o barro como ser humano e o ferro como a tecnologia ou algo espiritual decadente. Você vê que é uma escala decadente esses metais que são colocados aí. Então a gente tem ouro, prata, bronze, ferro e o ferro misturado com barro. Tá? O ferro misturado com barro é a última etapa. E aí, nesse ponto, daria para olhar como o transhumanismo, né, as misturas de homem com máquina, as modificações genéticas, dentro desse mundo de possibilidades que eu estou abrindo aqui, né, existe uma possibilidade de isso ser uma mistura de tudo, né, de ser algo, um reino físico que ao mesmo tempo é um reino espiritual e é um reino tecnológico. Né? E esses três fatores, eles se misturam. Jesus falou que nos últimos dias seria como no tempo de Noé. A gente não tem muita informação sobre o tempo de Noé. Né? A gente só vê pela Bíblia, a gente vê que Noé ele era um homem puro na sua semente, fala no original. Tá? E aí tem gente que vai falar, essa semente aí, ele está falando especificamente do DNA, do genes, entra toda uma teoria e são coisas que começam a misturar um pouco do que está fora da Bíblia. Porque, biblicamente, a gente tem algumas informações que são bem curiosas e estranhas, e aí essas coisas curiosas e estranhas servem como base para interpretações de outras coisas. Como, por exemplo, Gênesis 6. Gênesis 6 conta a história de filhos de Deus que tiveram relação com as filhas dos homens e nasceram gigantes. Fala que quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, geraram gigantes. É meio estranho, né? E você fala assim, tem diversas interpretações. O que são esses filhos de Deus, então? Jó, capítulo 1, usa esse termo. Né? Quando fala, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. É uma interpretação controversa, mas é uma possível interpretação. E aí o pessoal junta essa ideia dos filhos de Deus procriando com os filhos dos homens, né, com livros apócrifos. Tá? E aí a gente tem uma grande ressalva quanto a livros apócrifos. Se pegar o livro de Enoque, né, o que se sabe sobre o livro de Enoque? Ele é um livro que foi compilado a partir de relatos orais. Tá? Então existia uma tradição oral, as pessoas contavam umas para as outras essas histórias, em algum momento, para não se perder, compilaram essas tradições orais. Tá? Mas não significa que é um livro inspirado por Deus. Tá? Ele pode conter verdades, ele contém verdades. Tá? Por que eu falo que ele contém verdades? Judas citou o livro de Enoque. A Bíblia tem referências ao livro de Enoque, mas não significa que o livro inteiro é inspirado por Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, quando for fazer esse tipo de leitura, porque a gente percebe assim, ok, existe alguma coisa ali no livro de Enoque que é verdade, mas é um livro que pode conter erros. Esse é um dos motivos desse livro não ser incorporado à Bíblia. Tá? Ele foi citado biblicamente, mas assim como a Bíblia cita filósofos. Paulo, em um certo momento, se refere a um filósofo que não era cristão, que não era nada, era um povo, se não me engano, era grego. Né? E ele fala, como diz o filósofo de vocês, ele citou o filósofo. Significa que tudo que aquele filósofo falou é verdade? Não.
né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas essa interpretação ela vai combinar muito com a narrativa do livro de Enoque. E o livro de Enoque explica algumas questões bíblicas, né, de uma forma que combina, inclusive, com narrativas dos caldeus, histórias do povo babilônico. Estou recomendando que você leia livros apócrifos? Não. Vai primeiro porque Deus já deixou separado e está certo, que é a Bíblia. Tá? A Bíblia é a fonte de tudo. E toma cuidado, tem muito livro apócrifo que é pura heresia, é só maluquice, é coisa tudo errada. Tá? E mesmo os outros livros, né, livros que possam conter coisas certas, podem conter enganos também. Tá? Então, eu falo, se for ler um livro apócrifo, vá com cuidado. É curioso, né? Você pode até encarar como uma ficção em alguns casos, mas toma cuidado para não usar isso como base para sua fé. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado, pode ter engano misturado, mas é um livro que vai trazer uma certa interpretação para alguns fatos que você olha e fala assim, tá meio esquisito isso aqui. Por que que tinham gigantes na Terra, por exemplo, né, em Gênesis 6? E esses gigantes eram filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. O livro de Enoque vai falar, tem uma narrativa de que os anjos caídos, ele chama de os vigilantes vieram à Terra, escolheram mulheres, fizeram experimentos genéticos, eles faziam modificações em animais, criaram bestas. Então esse livro de Enoque vai dar base para alguma interpretação nesse sentido. Não é nem que eles tiveram relação, que se casaram carnalmente. É quase como uma inseminação artificial, um trabalho de genética, laboratório, misturando o DNA de homem com o animal e fazendo quimeras e coisas do tipo, né, criando monstros, animais gigantes, né, e até chegar ao ponto de conseguir criar homens gigantes. E segundo essa interpretação, aí esses anjos caídos, os vigilantes, teriam trazido diversos conhecimentos. Tá? E a tecnologia que eles trouxeram era a tecnologia que eles roubaram, né? Que era uma tecnologia de ouro, né? E essa tecnologia foi se perdendo ao longo das gerações e foi se tornando uma tecnologia descendente. Tá? Então o homem foi perdendo a capacidade de aproveitar aquela tecnologia até o ponto que a gente está hoje, que a gente está usando a tecnologia do ferro, que seria a tecnologia mais baixa. E para encerrar essa exploração de possibilidades, a gente não vai entrar muito nos detalhes agora, eu vou explorar depois alguns pontos disso, a gente falar um pouquinho sobre o que eu tenho visto, né? Porque a gente vê hoje um reino que está se consolidando a partir da tecnologia. É uma mistura de comunismo com tecnologia, com tecnocracia, tá? E é uma coisa que precisa de uma certa sensibilidade para você perceber o que está acontecendo no mundo, né? Como que o mundo está sendo moldado e as pessoas não estão percebendo, tá? A partir da ONU, a partir das Big Tech, as grandes empresas de tecnologia, né? São vários poderes apontando todo para uma direção só, que é a concentração em uma pessoa super poderosa que vai ser o anticristo. E eu vou mostrar sobre isso, eu vou fazer um episódio sobre ONU, vou fazer um episódio sobre Big Tech, sobre algumas figuras aí que estão em destaque no mundo, tá? Mas até aqui, o que eu trouxe são possibilidades, tá? E eu não vou bater martelo e afirmar nada. Quem está acompanhando desde o primeiro vídeo já entendeu que eu não vou afirmar coisas. Teve gente que chegou lá no primeiro vídeo e falou, você explicou um monte de coisa, mas não explicou nada. Gente, tem coisas que a gente vai descobrir juntos. E Daniel 12 é uma das referências para mim de por que a gente pode explorar ideias novas e buscar novas interpretações. Existe um pessoal que acha que não pode fugir da interpretação tradicionalista. O pessoal mais tradicionalista fala que as interpretações que estão surgindo aí são erradas porque são recentes. Eles falam que isso aí é hermenêutica de almanaque ou hermenêutica de jornal. O que é isso? Eles falam assim, a pessoa abre lá o jornal e fala, esse é o anticristo, esse é o... E realmente, não é para a gente fazer isso. Mas a gente tem que olhar os sinais. Por que eu falo isso? Porque o livro de Daniel fala o contrário do que essas pessoas afirmam. Porque Daniel, capítulo 12, ele fala assim, mas você, Daniel, ali no 4, mantenha essa profecia em segredo e cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. No 8, ele continua, ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado, por isso perguntei, meu senhor, como essas coisas terminarão? Ele respondeu, vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim.
Tá? Então tem coisas que estão no livro de Daniel que estão escritas, que tá na nossa cara e a gente não está enxergando. Tá? Elas estão em segredo, guardadas aqui até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão o seu significado. Então, o livro de Daniel está falando que a gente vai ter informações que estão aqui no livro de Daniel, que as pessoas vão se debruçar sobre esse livro, e quando chegar o tempo do fim, que as pessoas estiverem correndo de um lado para o outro e a ciência estiver aumentando. Vocês estão vendo isso hoje? Hoje eu consigo atravessar o mundo em um dia. Pego um avião, né, vou para o outro lado, a ciência se multiplicou. Vai acontecer muita coisa. Vai ter provações, os perversos continuarão na perversidade e não vão entender. Mas os sábios vão compreender esse significado. Então, na hora que chegar o tempo do fim, os que estiverem preparados e forem sábios vão entender o significado do que está escrito no livro de Daniel. Apocalipse 10 confirma a mesma coisa. O Apocalipse 10, versículo 7 fala: quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. Então, o que ele está falando aqui? Existe um plano de Deus, algo secreto. Existem informações que estão guardadas no livro de Daniel que são secretas. Né? Ele fala que foi revelado aos profetas, e Daniel é um desses profetas. Daniel já falou que ia ter informação secreta aí guardada. E no último tempo, na hora certa, esse plano vai ser revelado para aqueles que estiverem preparados. Tá? Então eu acredito que existem diversas interpretações do livro de Daniel, mas nem todas estão corretas. E a verdadeira interpretação ali vai ser revelada no fim dos tempos. Então, a partir dessa interpretação que eu falo, a gente pode explorar outras possibilidades. Porque, na verdade, até agora, tudo que estava explorado não é que estava errado. Né? Tudo que foi explorado até aqui era uma das facetas, no fundo. Existe uma verdadeira faceta, algo maior, algo que incorpora tudo. Né? E, para mim, tende para essa questão que eu estou mostrando. É algo que incorpora todas as possibilidades, todas as camadas de interpretação. Eu mesmo aqui não estou afirmando nada. Eu vou mostrar algumas coisas aqui nos próximos episódios que combinam tudo isso. Mas a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E nos próximos episódios eu vou começar a trazer alguns detalhes, curiosidades. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal. E a gente vai continuar com estudos bem legais. Tá bom? Um abração, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.